que vocês sentiram. Então, eu vou começar a gravar. Então, sejam bem-vindos ao 12º e o 13º, nosso último estudo do primeiro semestre aqui do Hospital da Alma, com o grupo de estudo, se eu não me engano, este é o quarto ou quinto grupo da CNV, Comunicação Não Violenta, aqui do Hospital da Alma. E hoje nós vamos falar dois capítulos que, no meu ponto de vista, são dois capítulos extremamente acolhedores e que realmente faz a gente entender, né, no meu ponto de vista, entender e se portar de uma outra forma na, na comunicação. E aí, gente, o capítulo 12, ele fala sobre libertando-nos e aconselhando os outros. O que ele quis dizer com este título? O que vocês entenderam com este título? O que é essa libertação? Boa noite, Soraya. Coloquem aqui no chat para mim, gente. O que vocês acham que é esta libertação? Eu pergunto isso para vocês porque sempre quando eu estudei esses capítulos, eu pensava que era algo muito mais técnico, eu já entendi, eu tenho que me libertar do julgamento, eu já entendi, eu tenho que me libertar disso, mas vai passando o tempo, a gente vai percebendo que é muito mais profundo do que isso. Eu, pelo menos, percebi que é muito mais profundo do que simplesmente se libertar do julgamento. Isso a gente já sabe, a gente já vem falando isso há muito tempo, né? Mas eu sinto e percebo que eu vou trazer algo da minha experiência, algo a mais do que o capítulo traz, que pode ser que agora não faça sentido para vocês, mas com o passar do tempo vai acabar fazendo, tá? E aí, gente, o que vocês acham que é essa libertação? Coloca aí. Além dos julgamentos, né? Ninguém? Bom, o capítulo ele fala sobre a gente se libertar, a gente se libertar e parar de querer aconselhar os outros. O que é essa libertação, né? Essa libertação tem relação com essa pergunta: como a gente pode se libertar de condicionamentos passados? Então, essa libertação, gente, ele fala sobre condicionamentos. Nós fomos condicionados a agir com agressividade, com violência, e achar que as pessoas são capazes, né, ou têm a obrigação de atender às nossas expectativas, às nossas ansiedades, os nossos anseios. A gente acredita nisso piamente. E isso tem uma razão de ser. Só que ele fala: beleza, eu já entendi. E agora? O que eu faço? Como que a gente se liberta disso? Como, gente? Quem sabe? Isso não está no livro, tá? É, o como, mas eu vou trazer um pouco da minha vivência. O que vocês acham? Como que a gente se liberta de condicionamentos passados para a gente conseguir parar de querer aconselhar ou querer achar que o outro tem que o outro deve fazer? Como é isso? Fala comigo, gente, please. Please don't go. Coloquem aqui no chat o que vocês acham. Eu não vou, eu vou ficar aqui quietinha até alguém responder.
Márcio colocou, boa noite, Márcio. Primeira coisa é perceber que existe esse condicionamento. Aí o João colocou, depois, uma questão inicial, buscar o autoconhecimento. É isso, gente. A primeira coisa a gente precisa realmente perceber. Somos seres condicionados. Todas aquelas atitudes, ações, palavras, gestos que a gente faz e que às vezes a gente está cansado de fazer, é porque vem desse condicionamento, né? Então, se a gente não perceber isso, né, e entender que realmente ele existe, a gente não vai conseguir se libertar. Depois, a gente precisa buscar o autoconhecimento. E no autoconhecimento, a gente vai começar a entender que existem muitas crenças de antepassados, crenças culturais, que foram instalados, como se fosse um software, instalados na gente, e a gente precisa fazer a limpeza dessas crenças. A gente precisa buscar o autoconhecimento para entender quais são esses softwares instalados na gente, e a gente precisa fazer a limpeza, porque enquanto a gente não conseguir entender as nossas crenças e ter o autoconhecimento, a gente não vai conseguir sair desses condicionamentos, né? É muito difícil sair desses condicionamentos só pela simples vontade, sem ter uma estratégia, sabe? E aí eu escrevi um pedaço aqui do livro. Todos nós aprendemos coisas que nos limitam como seres humanos, seja de pais bem-intencionados, de professores, de religiosos ou de outras pessoas. Então, o que que ele quer dizer quando a gente aprende coisas que nos limitam? Quando a gente fala de crenças, é o sistema que colocou algo, as verdades dele em nós, e a gente acredita que é aquilo. E aquilo limita a gente. E a gente faz isso também com a nossa ancestralidade futura, né? Com nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim, né? E aí, o que que a gente vai precisar fazer? Passado adiante, através de gerações e até de séculos, muitos desses aprendizados culturais destrutivos estão enraizados em nossas vidas, que nem temos consciência deles. Por isso que o autoconhecimento é extremamente fundamental para a gente começar a ter consciência desses padrões destrutivos, né? Num dos seus números, o comediante Bud Hakti, não sei se é assim que fala, gente, criado comendo a comida pesada da mãe, afirmou que até ter entrado no exército nunca tinha percebido que era possível deixar a mesa sem sentir azia. Olha isso. Da mesma maneira, a dor ocasionada por condicionamentos culturais nocivos é uma parte tão integrante da nossa vida que nós não conseguimos mais perceber sua presença. Gente, sabe aonde que eu percebo isso? No mercado. Eu faço o mercado igual minha mãe fazia, igual minha avó fazia. O cardápio alimentar da minha casa é igual que era da minha bisa, que era da minha avó, que era da minha mãe. Às vezes eu vou no mercado e eu falo, gente, não quero comprar macarrão parafuso, eu quero comprar, sei lá, fugue, sei lá. Mas aí daqui a pouco eu vou lá e pego o macarrão parafuso. É tão enraizado esses condicionamentos. Isso não é uma coisa ruim, mas é um condicionamento que está ali na minha alma, né? E imagina de coisas simples que é fazer uma compra no mercado, imagine palavras, atitudes, né? Percepções, enfim. Oi, Soraya, pode falar, meu bem. Cheguei atrasada porque eu estava ouvindo o capítulo, o penúltimo capítulo. Quando eu me dei conta, eu falei, gente, já estamos ao vivo e eu estou aqui. É assim, sabe? Ainda há pouco, justamente lendo, ouvindo, né, o capítulo e acompanhando, eu estou nesse momento em que eu me dei conta, agora há pouco, do quanto eu estou condicionada a, por exemplo, eu estou com 52, já fui casada e tudo. E esse segundo casamento, eu ainda estou fazendo questão de casar no civil. Óbvio, tem
toda uma coisa aí burocrática de uma união estável e tal. Mas é porque na minha cabeça é errado só morar junto. Mas não é que é na minha cabeça que é errado só morar junto, é na da minha mãe que é errado. Era da minha avó, era da minha bisavó. E É aí forte eu tô isso, né? aqui, eu falei, gente, realmente isso é importante? Você sim, é você mesmo que se incomoda de começar e depois, de repente, oficializar e tal. Aí eu falei, não é você. É a sua mãe, é a sua avó, é a sua bisavó. É a sua ancestralidade, né? É. E, e aí eu vou ter que daí fazer uma reflexão, um trabalho interno para ver realmente o quanto isso, o quanto disso pertence a mim mesmo, ou não. Isso, Soraya. Porque assim, gente, uma coisa que eu percebi nesse capítulo, que assim, tem muitas coisas que não são nossas e a gente repete. Ó, o Márcio colocou assim, ó, minha mãe só compra banana, prata, nem óleo para nanica, quer dizer, a mãe dele só compra prata, ele também só compra prata. São desde coisas muito bobas até coisas muito grandes. E essa semana eu me peguei pensando, aquilo que eu quero mesmo de propósito, de objetivo, isso é meu? Ou isso é a sociedade que fala que eu tenho que eu tenho de, sabe? É muito. Por isso que eu trouxe essa escrita, porque aqui está dizendo assim: ó, é preciso muita energia e consciência para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transformá-lo em pensamentos e atitudes que valorizam e servem a propósitos da vida. De qual vida, gente? Da nossa e dos outros. Porque, assim, uma coisa é, se você não casar, Soraya, no civil, isso vai trazer algum problema para a família? Vai, sei lá, criar conflito? É isso que a gente precisa entender. Ah, vai criar conflito. Eu consigo amenizar esse conflito? Ou vai criar conflito e eu não estou nem aí? Ou realmente isso é da minha família e eu escolho seguir com esse condicionamento que está tudo bem para mim também, sabe? É isso que a gente precisa entender e ter essa clareza, né? Ter muita consciência daquilo que a gente está fazendo. Sim. Por isso que a gente não consegue, às vezes. E tem mais, eu sei Ah, que no religioso eu não posso casar novamente, né? Pelo menos não na católica. uhum. E isso também pesa. Mas por qual motivo? Porque minha mãe gostaria que eu me casasse, mas no civil e no religioso. Só que no religioso ela sabe muito bem que não posso. Então, porque assim, ó, o que que a gente precisa entender? Atender o Como pedido se da não tivesse mãe. a bênção, né? Hã? Não entendi. Como se fosse uma união que não tivesse a bênção, entendeu? Então, porque assim, ó, o que que esse capítulo fala? A gente precisa nos libertar, certo? Nos libertar dessas coisas, a gente poder viver uma vida melhor e também libertar os outros, né? Dos nossos próprios condicionamentos também, né? Assim, e aí o que que a gente vai precisar ter? A consciência, atender esse pedido, essa necessidade da minha mãe, vai trazer algo ruim para mim, para minha relação com meu marido? Não, não vai. Eu posso atender isso? Eu posso enriquecer a vida dela disso? Através disso? Posso. Ah, legal. Agora, eu não posso, não escolho e eu vou ter uma conversa empática explicando meus motivos. E aí não fica pesado, porque o Marshall deu um exemplo nesse livro, né? Nesse capítulo, sobre aquela mãe que estava com um conflito entre ser mãe e desejar ter uma realização profissional.
Ela queria as duas coisas. Mas a sociedade ficava falando para ela: nossa, você agora é mãe, tem que cuidar dos seus filhos. Mas ao mesmo tempo vinha aquela coisa assim: nossa, mas você está deixando de ser uma boa profissional, está deixando de entrar no mercado de trabalho. Então ela ficou nesse conflito. E aí o que ela entendeu? Ela entendeu que ela pode escolher cuidar dos filhos e escolher voltar à vida profissional e ser uma mulher que atende às suas necessidades. Então ela entendeu isso. Por quê? Porque veio a consciência. Ela saiu do das limitações da fala dos outros e abriu a consciência dela, que ela poderia escolher as duas coisas. E isso que esse capítulo quer dizer. Você pode escolher as duas coisas, desde que isso seja consciente. Oi, gente, desculpa que eu assustei aqui. Chegou uma visita. Pode entrar. Que susto! Meu genro chegou. Bom, e aí, gente, sabia? Isso, gente, requer uma competência diferenciada nossa, para que a gente consiga lidar com as necessidades e a capacidade de entrar em contato com nós mesmos. As necessidades nossas e as necessidades dos outros. Ambas as coisas são difíceis para as pessoas da nossa cultura, porque nunca fomos educados para compreender as necessidades. Como fomos frequentemente expostos a uma forma cultural que bloqueia ativamente a nossa consciência. Esse trechinho aqui é super mega importante para a gente entender. Até uma outra coisa que eu falei para vocês que eu vou falar que é minha, que não tem nada a ver com o capítulo, que é o condicionamento que nós temos de achar que a gente tem que aconselhar as pessoas. O condicionamento que a gente tem de achar que as pessoas. Peraí, gente. E um condicionamento que a gente tem de achar que as pessoas precisam da gente. A gente também tem um condicionamento de achar que a gente tem que ser incluído em tudo. São vários condicionamentos que a gente tem. Não é só de entender as necessidades do outro, de atender às nossas necessidades. A gente cria uma necessidade de que o outro tem que fazer as coisas para nos atender também. E aí, esses dias eu me parei para pensar, falei assim, por que eu quero que, por exemplo, aconteceu uma situação aqui que eu não fui informada, por exemplo, tá? Aí eu fiquei pensando, por que eu quero ser incluída em tudo? Isso também não pode ser um condicionamento de que se eu não for incluída, eu estou sendo rejeitada? Sabe, gente? Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Super CNV esse gesto. Não foi muito, né? Mas tudo bem. Então, gente, olha só quantas coisas a gente vai olhando, né? E vai entendendo. E aí, gente, aí eu vou pegar alguns exemplos que a gente viu esses tempos agora. A gente viu um exemplo meu, do Dia das Mães, viu o exemplo da Ana Lu, Dia das Mães. Por que que nós queremos, né? Qual que é a nossa necessidade realmente de esse condicionamento de que os filhos têm que passar com os pais, Dia das Mães, e tal. Sabe essas coisas? Eu comecei a pensar um pouco além disso. E aí eu comecei a entender o seguinte, que algumas necessidades nossas são do ego. Eu cheguei a essa conclusão. Nem todas as necessidades são necessidades do espírito, da alma. Às vezes são necessidades nossas do ego. Eu vou continuar lendo aqui para ver se eu consigo encaixar essa minha fala. Aí o macho continua. Como mencionei antes, herdamos uma linguagem que servia a reis e a elites poderosos, em sociedades baseadas na dominação.
As massas foram desencorajadas de desenvolver a consciência de suas próprias necessidades. Ao contrário, foram educadas para serem dóceis e subservientes à autoridade. Nossa cultura implica que as necessidades são negativas e destrutivas. A palavra necessitada, quando aplicada em uma pessoa, sugere que ela é inadequada ou imatura. Quando as pessoas expressam suas necessidades, frequentemente são rotuladas de egoístas. O uso do pronome pessoal eu muitas vezes é considerado como um sinal de egoísmo e de carência. Ao nos encorajar a separar a observação da avaliação, a reconhecer os pensamentos e necessidades que dão forma a nossos sentimentos e a expressar nossos pedidos em linguagem clara e proativa, a CNV aumenta a nossa consciência do condicionamento cultural que nos influencia em qualquer instante. E trazer esse condicionamento à luz da consciência é um passo fundamental para quebrar seu domínio sobre nós. Gente, é muito forte esses dois trechos do livro, pelo menos para mim, né? Por quê? Porque tem duas coisas que eu comecei a perceber. Primeira coisa, nós, primeiro, a gente não foi ensinado a olhar as nossas necessidades como algo importante. Quando a pessoa fala, eu tenho necessidade, alguém escuta, né? A gente escuta, eu tenho necessidade de atenção, o que que a gente pensa? Carente. Eu tenho necessidade de ficar sozinho? Egoísta, né? Quer ficar sozinho na sua, não quer compartilhar comigo. A gente rotula as necessidades dos outros. E aí, o que que a gente faz? A gente não se aprofunda nas nossas necessidades. Por quê? Porque a gente já tem esses rótulos internos, que são as nossas crenças, certo? Certo. Porém, eu comecei a observar que existem algumas necessidades nossas que está relacionado ao nosso eu ego, o nosso eu mais menos luz, vamos dizer assim. Por quê, gente? Porque eu participei de um curso de física quântica que eu falei para vocês. Em setembro a gente vai fazer um aqui para o pessoal do Hospital da Alma. E aí a gente precisa trabalhar as crenças, né? As crenças limitantes e tal. Aí eu coloquei lá uma necessidade de ser reconhecida. Essa é uma minha necessidade, né? Aí eu fiquei pensando, eu quero ser reconhecida por quê? Para quê? A, a troco de quê? Né? Por quem? Para alimentar o quê? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para mim. Sabe aquele 5W2H? É assim que fala, gente? Você vai fazendo 5 porquê até você chegar na raiz do porquê? E aí eu observei, nesse caso, nessa necessidade, que tinha mais relação ao meu ego, no sentido de eu quero que as pessoas me reconheçam, né, nesse sentido, tá? É uma coisa importante? É uma necessidade? Mas ela está a serviço de quem? Essa minha necessidade? Do meu espírito, minha essência divina luz, ou do meu ego? E aí, gente, eu comecei a separar. Eu mostrei para vocês o tamanho do meu caderno que eu fiz, da minha lista, não mostrei? Que deu 2 folhas de A3 das crenças. Não sei se eu mostrei para vocês. E aí, quando eu fui olhar, algumas necessidades são reais. Eu preciso de silêncio. Eu preciso me alimentar. Eu preciso ter o conhecimento. Não está atendendo o meu ego, está atendendo o meu espírito ou a minha matéria. Mas tem algumas necessidades que atende que eu quero para atender o meu ego. Eu comecei a fazer essa analogia. Porque eu fiquei pensando, por que eu quero ter sucesso? Eu coloquei lá, ter sucesso. Aí eu falei, sucesso é o que para mim? Bom, eu sempre quis ter uma casa, tenho. Sempre quis ter um carro bom, tenho. Quis ter uma família, tenho.
Eu já tenho sucesso. Aí eu falei, já tenho. Tudo que eu quis ter, eu já tenho. Eu queria estar fazendo esse tipo de coisa. Grupos de estudo, eu já faço. Então, que tipo de sucesso eu estou falando? Aí eu comecei a investigar. Que tipo de sucesso? Ter R$ 1 milhão na conta? Sei lá, ter um carro melhor? Tá, mas para que esse sucesso? E aí, novamente, eu entendi que esse sucesso que eu imaginei, o sucesso para mim, não é o sucesso do meu espírito, é o sucesso do meu ego. Ter o carro X para me sentir que eu consegui. Ter a casa Y para eu mostrar que consegui. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? E aí, por as nossas necessidades. E aí, e isso não está no livro, mas aí eu comecei a pensar, bom, se a gente rotula também as necessidades do outro, e a gente também é rotulado em algumas vezes, é porque esses rótulos de algumas necessidades nossas está a serviço do nosso ego e não a serviço do nosso espírito. Então, agora, o que eu preciso fazer? Me aprofundar um pouco mais para ver se é isso mesmo ou não. Se existem necessidades para alimentar o espírito e necessidades para alimentar o ego. Vocês estão entendendo, gente? Então, a minha percepção é que há alguns condicionamentos, quando as pessoas falam, você é egoísta, você é carente, pode ser, tá? Pode ser que essas pessoas perceberam que algumas necessidades é do ego. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que está se relacionando com um casal, tá? Um, um desses pares fala assim: eu quero que você dê atenção só para mim. Eu não quero dividir a sua atenção com ninguém. Eu tenho necessidade de me sentir exclusivo. Aí você para e pensa: eu tenho que atender a necessidade dessa pessoa de se sentir exclusivo e dar atenção somente para essa pessoa o tempo todo, sai, só dá atenção para ela. Vai no seu o que é nosso, o que não é, o que é da sociedade, o que é da família e o que é do ego, os nossos condicionamentos do ego, né? Bom, e aí a CNV fala, esse capítulo fala que quando a gente se liberta desses condicionamentos, a gente consegue resolver conflitos. A Soraya colocou a criança interior que não teve atenção e exige agora. Isso, gente, porque uma coisa vocês vão perceber, vai ter pessoas que vai falar com vocês baseado na CNV, tá? Minha necessidade, porque eu sinto meu pedido é esse. E que não vai aceitar um não, que vai querer exigir, né? E aí, se é exigência, não é, não é compaixão, né? E o pior não é isso, o pior é que quando nós exigimos, quando eu exijo do outro a que o outro faça aquilo, também não é CNV, também não é compaixão, é violência. Entende isso, gente? E a exigência, quando a gente exige, ela está relacionada ao nosso ego. E quando a gente só comunica e não espera nada, né? Espera que o outro escolha enriquecer a nossa vida da forma que ele puder, aí nós estamos na compaixão. Olha que difícil, né? Bom, e aí a clareza, né? A clareza de escutar os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas necessidades e de entrar em empatia com eles, poderemos nos libertar da depressão e resolver conflitos. E aí, mais uma vez, aqui eu comecei a pensar, tá, eu já escutei a minha necessidade é de aprovação. Aí eu entro em empatia com ela. Mas aí o que acontece quando eu tenho uma necessidade de aprovação que ela não acontece, por exemplo? Eu fico deprimida, né? Aí eu fiquei pensando, essa minha necessidade está a serviço do quê?
Por que que o outro tem que me aprovar? E se o outro não me aprovar? Eu vou morrer por isso? O que que vai acontecer comigo? Entende, gente? Então, aqui eu acrescentaria que se formos capazes de escutar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, entrar em empatia com elas e compreender quem essas necessidades e esses sentimentos está alimentando, se é a nossa sombra ou se é o nosso ser luz, aí nós poderemos nos libertar da depressão. Porque quando a gente perceber, não, isso aqui, na verdade, tem a ver com o meu ego. Ah, então se tem a ver com o meu ego, eu posso me libertar dessa necessidade. Eu posso escolher outra. Eu comecei a pensar assim, tá, gente? Posso escolher outra necessidade. Não de aprovação, mas de altruísmo, de qualquer outra coisa. Eu não preciso ficar ali preso ou presa naquilo que a gente quer do outro ou da vida. A gente pode realmente olhar para ela com mais profundidade. Vocês estão entendendo, gente? Pode falar, Soraya. Mas aí, Erika, assim, é uma pergunta, tá? O quanto é prejudicial, ou até que ponto é prejudicial, ou se é realmente prejudicial, atendermos às necessidades do nosso ego? Olha, porque quando a gente atende a necessidade do nosso ego, a gente exige isso do outro. A gente quer porque quer. Não tem um propósito elevado, altruísta, né? Que nem aconteceu uma situação aqui, minhas filhas vão fazer uma festa, um aniversário em Minas, vai ter, alugaram um rancho, alugaram várias coisas aqui, vão fazer, tal, 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 estão programando. Pergunta se alguém me falou alguma coisa. Ninguém me falou nada, certo? Ninguém me falou, ninguém me convidou, minhas duas filhas. Eu parei, né? Esperei lá 9 meses, fiquei sem trabalhar para cuidar delas e tal. Aí o pai resolveu fazer isso, não me falou nada. Nem elas. Nossa, gente. Eu fiquei assim, indignada. Indignada a ponto de não conseguir respirar, tá? Aí o que que eu fiz? Liguei pro pai. Falei, poxa, vai fazer uma festa. Não me colocou a par. Eu gostaria muito de ser considerada, de ser incluída na programação, porque eu posso emprestar alguma coisa, posso emprestar isso, posso não sei o que lá, isso. Falou assim, olha, eu estou fazendo o que é bom para minhas filhas, se elas quiserem falar para você, elas falam. Aí fui lá, conversei com elas. Por que vocês me falaram? Ah, mãe, sei lá. Nem lembrei. Gente, eu juro para vocês, eu fiquei 2 semanas cozinhando aquilo dentro de mim, cozinhando. E aí o que que eu percebi, tá, Soraya? Não sei se eu vou conseguir te responder. A minha necessidade de ser incluída, aí eu comuniquei, né? Por que que não me falaram? Ninguém me falou. E aí eu fiquei com aquela coisa, mas eu quero ser incluída. Mas eu quero ser incluída. Mas as pessoas têm que ter consideração por mim. Mas, meu, são minhas filhas. Eu não vou saber que elas vão fazer uma festa. A guarda é compartilhada. E fiquei, né? Remoendo, remoendo. Aí eu falei assim, não, pera lá. Por que que isso tá me doendo tanto? E se realmente eles não me consideram? E se? Quem que tá alimentando? Eu tô alimentando o quê? O meu espírito ou o meu ego de as pessoas têm que fazer para mim as coisas que eu quero? Entendeu? E aí eu entendi, tá? Porque eu tô fazendo um curso de sábado, conversei com a moça, fui conversar com a moça do curso, falei assim, olha, isso é uma situação que eu não tô conseguindo entender isso. Aí ela falou assim, Érica, mas por que que você acha que as pessoas te devem alguma coisa? Isso está relacionado com o seu bem, você está preocupada com o seu próprio bem-estar. Porque se as pessoas falam, você se sente feliz, se sente incluída. Você não está preocupada se elas querem te incluir ou não, se é bom para elas isso ou não. Você está preocupada com o seu bem-estar. Isso também pode ser um egoísmo, pode estar relacionado ao seu ego. Pesquisa você mesmo. E aí eu comecei a refletir. Eu falei assim, bom,
no fundo, eu não iria nessa festa. Eu não, porque eu não fui convidada, e também se eu fosse, eu não poderia ir. É, aí, é, no fundo, eu queria que eles me considerassem da mesma forma que eu considero. Para quê? Para eu me sentir amada, enfim, mas para quê? E aí eu pensei, para eu, é como se eu quisesse que eles me dessem algo que eu tinha que me dar, entende? Eu não sei se vocês estão entendendo aqui a minha questão. Eu queria, o João colocou que pertencer à família, inclusão, eu queria tudo isso. Mas para que eu quero tudo isso? E aí, quando eu comecei a entender que era a minha criança birrenta, tal, que queria. Aí eu lembrei de umas coisas da infância e tal. Falei assim: nossa, é isso. É isso, Érica. Não tem nada a ver com uma necessidade que realmente que vai fazer a diferença para você. Não, você quer as coisas dos outros. Gente, eu juro para vocês, quando caiu essa ficha, acabou aquele sentimento de angústia que eu estava tendo. Acabou. E só porque eu parei de falar isso, só porque eu parei de sentir, aí veio, então, nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu, legal, legal. Olha, a gente vai fazer isso aqui, não sei o que. Tá bom, legal, legal. Passou. Vocês estão entendendo? Não sei, gente, se eu tô conseguindo me expressar. Eu tô fugindo um pouco das coisas do livro, mas eu comecei a pensar que eles não precisam fazer isso por mim. Eu preciso me auto-pertencer a mim mesma. Eu preciso estar incluída em mim mesma e não querer ser incluída na vida deles. Sabe assim? Pode falar, Soraya. Olha, eu ainda vou chegar nesse grau de evolução seu. Como escreveu na Lua ali, ela ficou com raiva, eu também, mãe no seu lugar. E assim, ainda há pouco, né? Eu estava em Mairink, em São Roque, até ontem, né? Eu cheguei ontem aqui em Registro. E no sábado à noite, meu filho saiu com a atual esposa dele, com a enteada e com a minha neta. E agora há pouco, antes de começar aqui, ele mandou um vídeo deles no sábado em Sorocaba, num videokê, né? E eu, ao invés de falar, nossa, que legal e tal, sabe o que eu escrevi? Ah, Poxa, para um rolê desse você não me chama, né? Aí, sim, é, a entende? mamãe, a criança da mamãe querendo, e é o único filho, né? Ao invés de falar, poxa, né, legal, você passeou, ele trabalha tanto e tudo, né? Aí ele, ai, mãe, foi meio sem combinar e tal, foi, sabe? Tipo assim, já murchou? Ai, eu preciso evoluir muito ainda. Meu Deus do céu, haja CNV na minha vida. Então, você entendeu, Soraya? O que você fez? Você tinha necessidade de ser chamada. Por que ninguém me chamou? Isso, tudo bem. Você iria? Você teria dinheiro para ir? Porque eu comecei a pensar isso. Gente, eu nem iria, nem vou nessa festa. Eu nem vou ajudar em quase nada. Por que eu tô querendo tanto que as pessoas me lembrem de mim? Entende? Porque senão a gente sofre muito. Por isso que ele fala, se liberta desse condicionamento, sai disso. Sai de ficar querendo também tanta coisa, né? E a única forma que a gente tem para fazer isso é cuidar do nosso meio interior, do nosso mundo interior. E aí ele até deu um exemplo de um cara que ele estava, de um cara e de uma moça, que ele estava, essa moça estava com muita dor de cabeça. E aí o que ela começou a fazer? Começou a se julgar. E se libertar, gente, é também parar de se julgar. Porque não é só parar de julgar o outro, é parar de se julgar. Nossa, eu não fiz coisa direito, eu não devo ter comido direito, eu devo ter comido alguma coisa errada. Eu fiz isso errado, eu fiz isso errado, eu fiz isso errado. Por isso que eu tô com dor de cabeça. E na verdade, o que aconteceu com ela é que ela só precisava de um pouco mais da sua própria atenção. Aí ela fez lá uma massaginha, fez uma massaginha no pé, uma massaginha na cabeça, passou a dor de cabeça. E aí isso vale para todas as coisas. Nesse caso, quando eu coloquei a mão na minha cabeça, eu falei, o que eu quero com isso? O que eu quero? O que eu quero?
eu quero que as pessoas eu quero me sentir pertencente à família, eu quero isso, eu quero aquilo. Veio os nomes, mas aí eu fiquei perguntando, mas para que eu quero isso? Para que de fato? E aí eu comecei a perceber que eu me deixei, que eu não estava cuidando tanto de mim como eu gostaria, que eu não estava cuidando do meu meio interior. Então, para provar que eu sou útil, eu preciso fazer coisas para o exterior, mostrar, né? Gente, eu estou aqui, né? Me incluam, tá? Eu posso ajudar. No fundo, para mim vai ser bom. Eu vou passar uns dias aqui sozinha, cuidando realmente de mim, da minha sanidade mental. E tudo bem, mas eu precisei parar e cuidar de mim. E olhar para mim. O que, que eu estou querendo com isso? Sabe, gente? Pode ser que agora não faça sentido isso para vocês, mas depois vocês vão falar assim: para que eu quero isso mesmo? Esses dias eu estava conversando com uma outra pessoa, ela falou assim para mim: nossa, eu me relacionei com uma pessoa aqui, estou me relacionando com uma pessoa, que essa pessoa quer que eu faça desse jeito a situação para ela. E eu não consigo fazer. Na verdade, eu nem escolho fazer. Aí eu perguntei, por que não? Né? Por que você não escolhe fazer, enfim. Aí a pessoa, por que não? Aí eu falei, qual é a sua necessidade e tal, conversando. A pessoa falou, não tenho nenhuma necessidade, eu só não quero fazer, pronto. E aí, no meio da conversa, a pessoa falou assim, já sei, eu tenho uma necessidade de não atender às necessidades do outro. Então, eu vou começar a orar pedindo para que eu me liberte dessa necessidade, porque atender essa necessidade não vai me custar nada. Então, são tantos condicionamentos que até esse condicionamento da resistência de atender a necessidade do outro, a gente tem também. Entende isso, gente? E é isso que as pessoas podem ter em relação, por exemplo, a mim. Vai. Eu não quero atender a necessidade dela. Por quê? Porque está lá no condicionamento. É carente, é fraca, é isso, é aquilo. Para que eu vou falar? Para que eu vou incluir? Ela precisa aprender. E nada, e eu penso que essas coisas que estão acontecendo é para que eu possa ser mais forte mesmo. Não é? Diz o Paulo de Tarso, em tudo dai graças, né? Porque aí, ok. E aí tem muita ligação com isso aqui, ó. Quando estamos enredados em pensamentos de crítica, culpa ou raiva, é difícil estabelecer um meio interno saudável para nós mesmos. E aí, gente, por que eu estou falando sobre o ego e sobre o eu-luz? Porque nessa situação que eu contei, eu estava cheio de pensamentos de crítica, de raiva. Eu fiquei com muita raiva, gente. Eu chegava a tremer, assim, ó, de raiva. Aí eu falei assim, não, porque enquanto eu, porque eu entendi as minhas necessidades, tá? Eu fiz o pedido, não fui atendida. E aí eu fiquei irada, porque na verdade eu estava querendo exigir. E aí quando eu comecei a mudar o pensamento, eu falei, não, pera, isso não é tão importante, isso aqui, na verdade eu nem vou participar, nem vou conseguir ajudar, então por que que eu tô assim? Aí quando eu cheguei nesse movimento, aí começou a ser saudável para mim. E aí a CNV nos ajuda a criar um estado mental pacífico, ao nos encorajar a nos concentrar naquilo que verdadeiramente desejamos, em vez de naquilo que está dando errado com os outros e com nós mesmos. E aí, no fundo, o que eu cheguei à conclusão é que quando eu desejo muito ser incluída o tempo todo na vida das pessoas, no externo, é porque no fundo, eu não me aceitei do jeito que eu sou, no meu interno. Eu cheguei a essa conclusão. Quando eu cheguei a essa conclusão, veio a paz. Sabe quando vem aquela paz, você fala, que delícia, consigo dormir, consigo respirar, porque eu não estava conseguindo respirar, de tanta raiva que eu estava. Entende, gente? Aí vem uma profundidade aqui para vocês. E eu comecei a entender que a minha necessidade de pertencimento
estava aquém dessa necessidade de pertencimento. Ela estava pedindo, essa necessidade de pertencimento estava pedindo a minha atenção para mim mesma. Por quê? Porque no fundo, eu nunca fiz uma festa de aniversário. E aí, depois disso, o que que eu fiz? Eu falei assim, vou fazer uma festa de aniversário para mim esse ano de 2023. Vou fazer. Nunca faço, eu sempre estou ali no externo, querendo pertencer. E eu? E eu? Que horas que eu olho para mim? Entende? Aí veio a paz. E essa libertação, gente, vem também quando você quer aconselhar alguém. Você quer ajudar as pessoas. Aí a pessoa fala: não quero esse conselho, não estou pedindo ajuda, não quero sua ajuda. E a gente fica lá com raiva, mas a pessoa tem que entender, tem que querer. Não sei o que. Foi isso que aconteceu mais ou menos com o meu genro. Ele implodiu por dentro porque ele queria resolver uma situação que não era possível de se resolver do jeito que ele queria. E aí, puf, estourou tudo, tava, né? Pus para tudo quanto é lado, dentro do corpo. E aí, quando agora que ele entendeu, ele falou assim, mas eu não preciso aconselhar ninguém e querer as coisas do meu jeito, passou. Entende, gente? Fala aí, gente, o que vocês querem falar? Peraí. A Nalu colocou assim: só vai fazer sentido quando eu estiver na mesma situação deles e conseguir não entrar, não ser empática com eles, porque aqui acontece igual, só mudou o estado. Tadinho, eu sei bem como que é ficar com raiva. Então, Nalu, pode ser que não, pode ser que aconteça a mesma coisa e para eles está tudo bem, porque não é a necessidade deles, entende? Não sei se é isso que você quis dizer. Pode ser que não, entendeu? A Janaína colocou: eu faço para as minhas filhas e acabo realizando as minhas fantasias. Então, é é isso. Eu também fazia para elas para realizar o meu desejo, mas e o meu aniversário? E aí eu me dei conta que eu não estou fazendo as coisas para mim. E aí veio a paz. É por isso que a gente estuda tanto a CNV, por isso que demora tanto para a gente aprender, meu Deus. Soraya, você quer falar? Bora fazer, Nalu. Vou fazer a minha festa agora do meu jeito. Perguntar. Hoje eu tô a chica perguntadeira. É, vamos supor, assim, você falou que você não vai na festa e tal. Você não vai ou você não iria de qualquer jeito? Se as meninas tivessem te participado desde o início e, e te convidado, e te participado e pedido sua ajuda, mesmo assim, você acha que você não iria por outros motivos, ou porque não ia dar, ou por questão de agenda, enfim, sei lá? Ou você ia abraçar essa festa com unhas e dentes e ajudar, ia fazer e tudo? Eu não iria de qualquer jeito. Ia participar? Não, porque é na casa do pai, da família do pai, entendeu? Hum. Eu não fui convidada para estar lá, Ah, tá. Uhum. entendeu? Eu Certo. fiquei triste Uhum. porque elas não me falaram que iriam fazer uma festa, que elas iam fazer uma festa. Nem ele. Não pediu uma ajuda, não pediu nada, entendeu? Nem comunicou, ó, vou fazer uma festa para elas no rancho, tá sabendo, né? Vai bastante gente, vai ter moda de viola, vai ter as coisas. Você não vai, mas vai ter, sabe? Uhum. Eu esperava isso. Entendi. Porém, mas eu não ia de qualquer jeito, Uma porque consideração, né? isso eu esperava uma consideração. Por quê? O que que acontece? A gente separou, mas eu toda hora eu falo, meninas, avisa o pai que a gente vai sair. Avisa que a gente vai fazer não sei o quê. Avisa que não sei o que lá. Avisa que vai ter prova. Avisa, avisa. Eu tenho essa consideração, entendeu? Eu esperava a mesma Sim. coisa, Uhum. mas não é assim a vida. Por isso que por Sim. isso que eu tô falando esse capítulo um pouco ao meu modo. Por quê? Porque se libertar é até disso. Libertar de achar que as pessoas têm que fazer as coisas pela gente, deve as coisas para nós.
deve uma consideração, deve uma desculpa, deve isso, entendeu? Porque agora, gente, quando eu coloquei na minha cabeça, depois dessas 2 semanas que eu fiquei ruminando, quase tive um treco, eu coloquei na minha cabeça, Érica, você não precisa da consideração de ninguém. Você precisa da sua própria autoconsideração, seu auto-amor. Quando eu entendi isso, gente do céu, mudei até o visual, fiz um monte de coisa. Estou conseguindo agir, porque eu me libertei das coisas que é do outro, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Depois vocês me falam. E aí, a CNV fala, concentra-se no que você deseja e não no que deu errado. O que nós estamos querendo, por isso que eu falei que eu comecei a entender mais o que eu desejo mesmo, de fato. Na verdade, eu desejo mais é cuidar de mim. De fato mesmo, é isso. Mas pode ser outra coisa. De fato, eu desejo participar. Então, se eu desejo participar, eu vou comunicar. Olha, eu posso participar. Não que deu de errado no sentido ninguém me convidou. Pode ser outra coisa. Pode ser, nossa, eu quero equilíbrio, eu quero equilibrar o trabalho e a criança. Ao invés de ficar se criticando entre trabalhar e cuidar do seu filho, concentra-se no que você quer. Você quer as duas coisas? Então, arruma um meio de ter as duas coisas e não de ficar preso no que deu errado. E essa é uma mania que a gente também tem, ficar preso naquilo que deu errado. E aí a gente também não muda o estado, né? Não vai para um outro nível. E aí, nesse capítulo, ele fala: desarme o estresse. Por que que a gente fica estressado, gente? Por que que veio aquela tremedeira em mim? Porque eu não olhei os meus próprios sentimentos e necessidades. Mas quando eu olhei, eu continuei assim ainda. É por isso que eu estou falando para vocês que a gente precisa se aprofundar mais. Quando eu olhei, eu continuei assim. Eu falei, mas ainda estou estressada. O que está acontecendo comigo? Só que aí eu fui aprofundar no autoconhecimento. E aí eu entendi que o que eu precisava mesmo era de uma outra coisa, que era de um autocuidado, né? E aí o, o capítulo fala, desarme o estresse estabelecendo empatia com os outros. Porém, gente, às vezes não, a maioria das vezes, a gente vai precisar desarmar o estresse entrando em empatia com a gente, em primeiro lugar. Porque eu fiquei pensando o seguinte, se eu tivesse nesse exemplo, entrado em empatia comigo primeiro, ao invés de fazer pedidos, ter parado ali 10 minutos, 1 hora, um dia, entendido o que eu queria, de fato eu nem ia falar nada. Porque aí eu começar a repensar tudo, repensar e falar, quer saber? Nem é isso que eu quero. Essa consideração toda, nem é isso. Eu quero é ter tempo para cuidar de mim. Eu nem ia falar nada. Às vezes a gente se estressa porque a gente não estabelece um tempo para a gente se comunicar com nós mesmos. Por isso que é um condicionamento até mesmo das nossas atitudes automáticas, de ir lá tentar resolver. Até disso a gente vai precisar se libertar. Olha isso. E aí o Marshall, nesse capítulo, cadê? Ele fala assim, que, ai gente, aqui, ele usa a CNV na terapia, os psicoterapeutas aí de plantão. Por quê? Ele dá um exemplo, ele conta uma historinha lá da onde ele estava procurando mudar o jeito de falar. O psiquiatra, o psicólogo, ele é psicólogo, mas ele estava numa conferência com o psiquiatra e ele nunca se adaptou muito bem com aquelas situações de ficar dando rótulo para as pessoas, né? De falar o que as pessoas são, e isso não traz nenhuma melhoria para o estado emocional dela. E aí ele sugere que a gente também se liberte desses condicionamentos até da nossa profissão, no sentido de por que a gente não pode se colocar a gente
quem é psicoterapeuta, quem trabalha com isso, no meio da sessão. Por que a gente tem que ficar isento? E aí ele até fala, né, que quando está duas pessoas na mesma intenção, com o mesmo coração, é muito mais fácil da pessoa se conectar com a terapia do que ficar o ser, né, o cara, o terapeuta e o cliente menor. Então, pelo que eu entendi, a proposta é que você se iguale ao cliente. Não para você usar da empatia para poder se beneficiar ou fazer uma terapia com você mesmo à custa do cliente. Não isso. Mas simplesmente para o cliente escutar também um outro coração. Não só uma mente que tem um doutorado, que tem um diploma, mas escutar um outro ser humano, né? E aí ele coloca, em vez de interpretar os clientes, estabelecer empatia com eles. Em vez de diagnosticá-los, eu me expulso. Me expulso, que seria colocar diante dos clientes dele aquilo que ele está sentindo e qual que é a necessidade dele e aquilo que está reverberando na sessão, porque isso pode ajudar o cliente a se sentir conectado e não avaliado, e não diagnosticado, e não interpretado. Foi isso que eu entendi, mas é claro que isso exige uma prática, né, para que isso seja feito. Opa!